A chuva caía pesada, como se o céu chorasse por dois irmãos destinados à tragédia, Sasuke e Itachi Uchiha, os últimos herdeiros de um clã lendário, estavam prestes a selar um destino escrito em sangue e silêncio. De um lado, o jovem consumido pelo ódio, moldado pela dor e pela mentira. Do outro, o homem que carregava o peso de um massacre e de um amor que jamais pôde ser revelado. A luta entre eles não era apenas um confronto de jutsus, era uma despedida disfarçada de vingança. Itachi, já doente e quase cego, usava suas últimas forças para testar Sasuke, para libertá-lo do ódio e entregar-lhe a verdade. Cada golpe era uma lembrança, cada olhar, uma confissão silenciosa, e no fim, quando tocou a testa de seu irmão, como fazia na infância, ele não o feriu, ele se despediu. Essa é a história de um herói oculto, de um sacrifício silencioso e de uma verdade que só a morte poderia revelar. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa, onde o amor e a dor se confundem, e onde o verdadeiro vilão talvez nunca tenha existido. Itachi Uchiha foi pintado como um monstro, o assassino de seu próprio clã, o traidor de Konoha, o irmão cruel que destruiu a infância de Sasuke. Mas por trás dessa máscara havia um homem que fez o maior sacrifício que um shinobi poderia fazer. Destruir tudo o que amava para proteger o que era mais importante. Ele não matou por ódio, matou por paz. Desde jovem, Itachi foi um prodígio. Inteligente, sensível e pacifista. Ele viu os horrores da guerra e decidiu que jamais permitiria que ela consumisse sua vila novamente. Quando os anciãos de Konoha descobriram que o clã Uchiha planejava uma rebelião, deram a ele uma escolha impossível: eliminar sua família ou mergulhar a vila em guerra. Itachi escolheu o sacrifício, mas ele não matou Sasuke. Ao contrário, criou uma mentira cruel para que seu irmão crescesse forte, com um propósito, e um dia o derrotasse. Tudo o que fez foi para proteger Sasuke, e a vila esta é a história de como um herói se escondeu nas sombras, de como a verdade foi enterrada sob o ódio e de como no fim o amor venceu. Se você ama histórias profundas e emocionantes, inscreva-se agora. Acompanhe cada capítulo dessa saga e descubra o verdadeiro legado dos Uchihas. Itachi Uchiha nasceu em tempos turbulentos. A Terceira Guerra Ninja ainda ecoava nas memórias dos adultos, e a Vila da Folha vivia em constante tensão. Desde pequeno, Itachi demonstrava uma maturidade incomum. Aos 4 anos, presenciou os horrores da guerra e decidiu que jamais permitiria que aquele ciclo se repetisse. Seu talento era assustador. Aos 7, já dominava técnicas avançadas. Aos 8, superava seus instrutores. Aos 13, já era capitão da ANBU. Mas por trás da genialidade havia um peso. Itachi carregava a responsabilidade de representar o clã Uchiha, que começava a se distanciar da vila. Os Uchihas, ressentidos por serem excluídos das decisões políticas, planejavam uma rebelião. Itachi, dividido entre lealdade ao clã e à vila, foi recrutado pelos anciãos de Konoha como espião. Eles sabiam que ele era o único capaz de impedir uma guerra civil. Mesmo que isso significasse destruir sua própria família, a decisão foi cruel. Itachi tentou negociar, tentou evitar o massacre, mas os líderes do clã estavam decididos. Sem alternativas, ele aceitou a missão: eliminar todos os membros do clã Uchiha. Mas ele impôs uma condição: que seu irmão Sasuke fosse poupado. Era a única luz que restava em sua vida, o único elo com a humanidade que ainda carregava. Na noite do massacre, Itachi agiu com precisão cirúrgica. Matou seus pais, seus tios, seus primos. Cada golpe era uma ferida em sua alma. E ao chegar diante de Sasuke, ele não o matou, ele o marcou. Criou uma mentira cruel: que havia assassinado o clã por ambição, por poder, e que Sasuke deveria crescer odiando-o. Tudo isso para proteger o irmão da verdade e da dor. Após o massacre, Itachi fugiu da vila e se juntou a Akatsuki, uma organização criminosa. Lá, ele se tornou um agente duplo, monitorando ameaças externas e mantendo Konoha segura das sombras.
Enquanto o mundo o via como um vilão, ele continuava a proteger a vila e a observar Sasuke de longe, esperando o dia em que seu irmão fosse forte o suficiente para enfrentá-lo. Itachi não escolheu a violência. Ele escolheu o sacrifício. E essa escolha moldou toda a trajetória dos Uchihas, da vila e do próprio Sasuke. O menino prodígio se tornou o mártir silencioso, e sua história estava apenas começando. Sasuke Uchiha cresceu com uma ferida invisível. A noite do massacre de seu clã foi o ponto de ruptura de sua infância. Ele viu seu irmão, Itachi, o homem que admirava acima de todos, transformar-se no algoz de sua família. A imagem de Itachi com olhos frios e palavras cruéis ficou gravada em sua mente. Se quiser me matar, se torne mais forte. Aquilo não foi apenas um trauma, foi um propósito imposto. Desde então, Sasuke viveu em função da vingança. Tornou-se um dos melhores alunos da Academia Ninja, mas não por ambição, por necessidade. Cada técnica aprendida, cada missão cumprida, era um passo em direção ao dia em que enfrentaria Itachi. Mesmo quando se juntou ao Time 7, ao lado de Naruto e Sakura, sua conexão com os outros era superficial. Ele não podia se permitir distrações. O ódio era sua bússola. Com o tempo, Sasuke percebeu que os limites da vila o impediriam de alcançar o poder necessário. Foi então que decidiu abandonar Konoha e buscar força junto a Orochimaru, um dos ninjas mais perigosos e ambiciosos. Essa decisão marcou sua ruptura definitiva com o passado. Ele cortou laços, abandonou amigos e mergulhou em um caminho sombrio, tudo por um único objetivo: derrotar Itachi. Durante os anos em que esteve longe, Sasuke evoluiu rapidamente, dominou técnicas proibidas, aprimorou seu Sharingan e se tornou um combatente implacável. Mas o vazio dentro dele só crescia. A vingança, embora clara, não preenchia o buraco deixado pela perda. E mesmo com todo o poder que acumulava, ele sabia que enfrentar Itachi seria mais do que uma batalha física. Seria um confronto de almas. Quando finalmente se reencontraram, a tensão era palpável. Itachi o esperava, como se soubesse que aquele momento chegaria. A luta entre os dois foi brutal, intensa, cheia de simbolismos e lembranças. Sasuke lutava com raiva, com dor, com tudo o que havia acumulado. E Itachi, mesmo enfraquecido, respondia com precisão e controle. Era como se cada golpe fosse parte de uma coreografia ensaiada há anos. No fim, Sasuke acreditou ter vencido. Mas a vitória trouxe mais perguntas do que respostas. Itachi, em seus últimos instantes, não mostrou ódio. Mostrou carinho. E com um toque na testa, como fazia na infância, deixou uma mensagem silenciosa. A vingança havia sido cumprida, mas a verdade ainda estava por vir. Após a morte de Itachi, Sasuke acreditava que havia encerrado sua jornada. O homem que destruiu sua infância, que massacrou seu clã, estava finalmente derrotado. Mas a verdade, como sempre, estava escondida nas sombras. Pouco tempo depois, Sasuke foi confrontado por Tobi, o mascarado que se dizia conhecedor dos segredos dos Uchihas. E o que ele revelou mudou tudo. Itachi não era um traidor, ele era um mártir. A missão de exterminar o clã Uchiha não foi por ambição, mas por ordem dos anciãos da Vila da Folha. Eles temiam uma rebelião que poderia mergulhar o mundo ninja em guerra. Itachi, com apenas 13 anos, foi encarregado de impedir esse desastre. Ele tentou negociar, tentou evitar o massacre, mas foi ignorado. E então, com lágrimas nos olhos, ele fez o impensável. Mas Itachi não matou por ódio. Ele matou por amor. Ao poupar Sasuke, ele criou uma mentira cruel para protegê-lo. Fez com que o irmão o odiasse, para que crescesse forte, determinado, e longe da verdade que poderia destruí-lo. Cada gesto, cada palavra, cada batalha, tudo fazia parte de um plano para salvar Sasuke da dor e da culpa. Sasuke, ao ouvir essa revelação, foi consumido por um novo tipo de tormento. O homem que ele odiou por anos era, na verdade, seu maior protetor. A dor da perda se misturou à culpa, e o desejo de vingança se transformou em confusão. Ele não sabia mais quem era o inimigo. A vila que ele jurou proteger agora parecia a verdadeira responsável pela tragédia dos Uchihas. Essa virada emocional foi o ponto de ruptura definitivo. Sasuke abandonou qualquer laço com Konoha e decidiu seguir um novo caminho.
não mais para vingar seu clã, mas para destruir a estrutura que permitiu tal sacrifício. Ele queria justiça, queria verdade, queria derrubar os pilares que sustentavam mentiras e manipulações. E assim, o ciclo de dor continuava. Itachi, mesmo após a morte, continuava a guiar Sasuke. Seu sacrifício não foi em vão, mas também não foi suficiente para curar as feridas. A revelação de sua verdadeira missão transformou Sasuke, mas também o mergulhou em um novo abismo. O irmão que ele matou era, na verdade, o único que sempre esteve ao seu lado. A revelação sobre Itachi não apenas mudou Sasuke, ela o redefiniu. O irmão que ele acreditava ser seu maior inimigo era, na verdade, o único que sempre o protegeu. Essa verdade não trouxe paz, mas sim um novo tipo de dor. Sasuke passou dias em silêncio, refletindo sobre tudo o que viveu, sobre cada lembrança distorcida, cada gesto mal interpretado. O toque na testa, que antes parecia zombaria, agora era carinho. Cada batalha, cada palavra dura, eram parte de um plano para salvá-lo. Itachi havia se tornado um símbolo, não apenas para Sasuke, mas para todos que conheceram sua história. Um ninja que sacrificou tudo: família, honra, reputação. Por um bem maior, ele não buscava reconhecimento. Sua missão era silenciosa, invisível e por isso mesmo grandiosa. Sasuke, ao entender isso, sentiu que precisava fazer algo. Não podia deixar que o legado de seu irmão fosse esquecido ou distorcido, mas a dor ainda era profunda. Sasuke não conseguia perdoar a vila que forçou Itachi a tomar decisões tão cruéis. Ele não via Konoha como lar, via como o palco da tragédia. E então decidiu seguir um novo caminho. Um caminho onde ele pudesse reescrever as regras, destruir as estruturas que permitiram injustiças e criar um mundo onde sacrifícios como o de Itachi não fossem necessários. Essa escolha o levou a confrontar Naruto, seu antigo companheiro de equipe. Naruto acreditava na redenção, na reconstrução, na união. Sasuke acreditava na ruptura, na reconstrução a partir do zero. O embate entre os dois não era apenas físico, era ideológico. E no centro de tudo estava Itachi. O que ele teria feito? O que ele teria desejado para o futuro? Durante esse período, Sasuke também começou a entender o peso do nome Uchiha, não como símbolo de poder, mas como símbolo de dor, de orgulho ferido, de histórias mal contadas. Ele decidiu que, para honrar seu irmão, precisaria carregar esse nome com responsabilidade, não como vingador, mas como alguém que compreendia o passado e queria moldar o futuro. O legado de Itachi não foi apagado. Ele vive em cada decisão de Sasuke, em cada reflexão, em cada passo dado fora da sombra da vingança. E mesmo que o mundo nunca o reconheça como herói para Sasuke, ele sempre será o irmão que salvou sua alma, mesmo que isso tenha custado a própria. A chuva caía pesada no dia em que Sasuke encarou a verdade. Ele havia vivido anos perseguindo uma sombra, lutando contra um fantasma que, na realidade, sempre esteve ao seu lado. A última lembrança de Itachi, o toque na testa, tornou-se um símbolo de tudo o que foi negado: afeto, proteção, sacrifício. E agora, com o peso da revelação, Sasuke precisava decidir o que fazer com essa dor. Ele voltou ao local onde tudo começou. O antigo esconderijo dos Uchihas, agora em ruínas, era um santuário silencioso. Ali, Sasuke refletiu sobre o ciclo de ódio que consumiu sua família, sobre os erros da vila e sobre o sacrifício de Itachi. Pela primeira vez, ele não sentia raiva, sentia saudade. E com essa saudade veio o perdão. Não um perdão gritado, mas um sussurro interno, uma aceitação de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda podia ser moldado. Sasuke decidiu seguir em frente, não como vingador, mas como alguém que carrega uma história. Ele não apagaria o nome Uchiha, ele o honraria, e para isso precisava entender o mundo, viajar, conhecer outras verdades, outras dores. Sua jornada se tornou uma busca por equilíbrio, por justiça, por significado, e em cada passo levava consigo a memória de Itachi. Durante suas viagens, Sasuke encontrou pessoas que também haviam perdido, que também carregavam cicatrizes. Ele começou a entender que o sacrifício de Itachi não era único, mas era especial, porque foi feito por amor,
E esse amor, mesmo escondido, era mais forte que qualquer jutsu, qualquer técnica, qualquer rancor. No fim, Sasuke voltou a Konoha, não como inimigo, mas como alguém que compreendia. Ele não buscava aplausos nem redenção, apenas queria garantir que o sacrifício de seu irmão não fosse em vão. E ao olhar para o céu, onde a chuva havia cessado, ele sentiu que Itachi estava ali, não como um fantasma, mas como uma presença serena observando em silêncio. A última lembrança não foi um golpe, nem uma palavra dura. Foi um gesto simples, repetido desde a infância. Um toque na testa, um adeus, um eu te amo sem som. E esse gesto, mais do que qualquer batalha, definiu o legado dos Uchihas. Agora que a história está completa, posso te ajudar a transformá-la em roteiro narrativo, vídeo, podcast ou até mesmo um projeto visual. Quer seguir por algum desses caminhos?